Bolsonaro pediu, Eduardo, esqueça qualquer crítica ao Gilmar. Se você está me acompanhando há algum tempo, deve saber que essa conversa paralela, né, que existe entre Gilmar Mendes e Bolsonaro não é de hoje. E isso está acontecendo graças a esse tarifaço que está acontecendo aqui no Brasil. Porque o Gilmar Mendes já viu essa ligação que Bolsonaro e Trump têm, então ele ligou uma coisa na outra, que foi comprovada com a carta que o Trump mandou aqui para o Brasil. Eu vou estar comentando um pouco disso porque isso tem a ver também com Tarcísio de Freitas, Alexandre de Moraes, Tarifaço e tudo junto. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like, não se esqueça que ele posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Vamos à crítica, né? Em um dos diálogos citados ao relatório, Bolsonaro afirma ter conversado com alguns os ministros da Suprema Corte e de que todos, ou quase todos, demonstraram preocupação com as sanções que viriam a ser aplicadas pelo governo Trump. Até aquele momento, que foi falado das mensagens, não havia suspensão de passaporte para ninguém. Mas havia essa preocupação porque o Trump já tinha avisado, tem que parar com essas caças às bruxas aí ao Bolsonaro. Então, como ele já estava se usando de ferramentas para poder negociar com os países que eram as sanções, os ministros já se anteveram e já perceberam que essas sanções poderiam ser aplicadas de forma mais parcial por parte do Donald Trump para aplicar uma punição ao Brasil, principalmente porque o Lula estava se alinhando com o eixo do mal, né? Rússia, China e aquele pessoal. Então o que acontecia? O Gilmar Mendes começou a fazer esse estreitamento ali junto com o Bolsonaro, o Fux também, a gente vai ler mensagem sobre isso, o Fux também já foi o primeiro a dar negado naquela questão da prisão domiciliar do Bolsonaro, o uso da tornozeleira eletrônica também. Então já existia uma preocupação, como o Bolsonaro falou nas mensagens, uma preocupação dentro do STF de que essas sanções poderiam vir diretamente aos ministros. E foi o que aconteceu. Você pode prestar atenção que o primeiro que resolveu ir contra esse negócio todo foi o Luiz Fux. Tá aí, ó, o Luiz Fux não está sancionado. Então, a gente já consegue ter ciência de tudo isso. Mas essa conexão com o Gilmar Mendes aqui é muito mais aprofundada. Vamos lá. Em resposta, Jair Bolsonaro informa que o conteúdo não deveria ser compartilhado, diz que Eduardo que esqueça qualquer crítica ao Gilmar, possivelmente se referindo ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal, claro, né? O ex-presidente então afirma que tem conversado com alguns do STF que todos ou quase todos demonstraram preocupação com as sanções, referindo-se às medidas que viriam a ser adotadas pelos Estados Unidos contra os brasileiros. Por fim, contra o Estado brasileiro. Por fim, Jair Bolsonaro pede que conversa continue por meio de ligação telefônica, né? Aí aqui, ó, a Polícia Federal iniciou o Bolsonaro por coação de autoridade no curso da ação penal que apura tentativa de golpe de Estado, que na verdade aqui não quer dizer absolutamente nada, mas eles gostam de fazer esse tipo de coisa, esse tipo de narrativa para poder justificar essa prisão do Bolsonaro e também o julgamento que na verdade não tem referendo nem da primeira turma como um todo, né? A gente vê que se fosse para o Alexandre de Moraes prender o Bolsonaro, ele teria feito da mesma forma que ele fez, por exemplo, com essa questão da tornozeleira eletrônica e também com a prisão domiciliar. Por que ele não consegue isso? Porque ele chegou a dobrar tanta aposta, que ele não consegue fazer mais tudo sozinho, porque se ele conseguisse, até onde deu para ele fazer, ele fez. Então, o que ele precisaria? Ele precisa, né, agora de votos dentro da primeira turma. Mas, como eu já falei em outros vídeos aqui, talvez esses votos não cheguem. Então, vamos lá. Continuando aqui, ele vai dizer que a mensagem de Bolsonaro disse para Eduardo que você critica a Gilmar Mendes, dizendo que estava conversando com os ministros, né? Aqui foi a conversa, ó. Tenho conversado com alguns da STF, todos ou quase todos demonstram preocupação com sanções. Aqui são as conversas paralelas, mas que mostram, né? Esse pessoal com certeza não quer perder, não queria, né, nessa época, né? Que aqui a gente vê mensagem aqui do mês de junho. Com certeza não queriam perder passaporte e essas coisas, mas acabou acontecendo. Aí, o diálogo consta em relatório da Polícia Federal que indiciou nessa quarta-feira o filho de Bolsonaro. Aí aqui ele vai falar sobre as críticas. Aí. Na época, Trump já havia anunciado um aumento de tarifas sobre produtos brasileiros e Bolsonaro defendeu a decisão. No dia 7 de julho, o presidente dos Estados Unidos defendeu Bolsonaro em sua rede social e escreveu que o Brasil está fazendo uma coisa terrível contra o ex-presidente e afirmou que vinha acompanhando caça de bruxas contra ele. Percebeu aí?
Então, esse negócio todo já estava acontecendo para poder pegar os ministros que poderiam estar junto com Alexandre de Moraes ali na Suprema Corte. Olha só como é que as coisas vão se juntando. Então, alguém ali precisava, vamos dizer assim, sair daquela bolha para poder ir falar com o Bolsonaro. Então, tem mensagem também do Fux, em dias antes disso aí acontecer, e também esse contato precisou vir diretamente do Gilmar Mendes. Esse contato que eu tinha falado em um vídeo anterior foi um negócio já mais recente, já quando o Bolsonaro estava em prisão domiciliar, né? Aliás, um dia antes, né? Porque esse encontro iria acontecer na segunda-feira à noite, mas na segunda-feira à noite, que no caso foi do dia 4 de agosto, foi quando o Alexandre de Moraes mandou prender o Bolsonaro, que na sexta-feira, Alexandre de Moraes estava falando muito em traição e tudo mais. Quando ele ficou sabendo que iria acontecer tudo aquilo, ele mandou prender o Bolsonaro para não haver esse encontro com o Gilmar Mendes. Pode dizer, a prova disso é que esse encontro do Gilmar Mendes e do Bolsonaro ia estar acontecendo à noite, e foi justamente ali por volta da boquinha da noite, aqui como dizemos aqui na minha região, que a prisão foi feita. E vocês sabem que essas prisões da Polícia Federal sempre acontecem 5, 6 horas da manhã. E por que aconteceu à noite? O que aconteceu de diferente? Tá aí a resposta. Então já havia esse negócio porque o Gilmar Mendes já estava intermediando esse contato já faz tempo. Porém, tudo através de ligação, mensagem do WhatsApp. Quando iria acontecer realmente esse encontro, que o Bolsonaro até então não estava impedido de falar com ninguém, foi que o Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar do Bolsonaro e deu no que nós sabemos até então. Vamos lá. Ele não tem culpa de nada, exceto de ter lutado pelo povo. Conheci Jair Bolsonaro e ele era um líder forte, mas realmente amava seu país. Além de um negociador muito duro em questões comerciais. Sua eleição foi muito apertada e agora ele está liderando nas pesquisas. Isso nada mais é do que um ataque a um oponente político, algo que sei muito bem aconteceu comigo 10 vezes, disse Trump. Pois é, essa questão do Trump tem mais a ver com algo pessoal, porque o Trump passou exatamente, quer dizer, exatamente não, mas muita coisa do que o Trump passou se assemelha com o que o Bolsonaro está passando hoje. E ele sente isso aí na pele, fora que o, o Trump tá vendo como é que isso aí pode dar se não tiver uma política justa, um governo justo para o país. Tanto é que aconteceu, né, da oposição do Trump tentar prender o Trump, acusou ele, fez um monte de coisa, mas o Trump conseguiu sair fora. Muitos dizem que é por causa do dinheiro, por essas coisas, também, mas tem a ver com um julgamento mais justo, coisa que a gente não vê por aqui, né? Essas parcialidades, a arbitrariedade do Alexandre de Moraes já dizem muito sobre essa situação. O, o presidente americano também afirmou que acompanharia de perto a caça às bruxas contra Bolsonaro e sua família e milhares de seus apoiadores, né? Aí aqui, na data dessa publicação, a Polícia Federal destaca que Eduardo Bolsonaro enviou mensagens ao pai evidenciando que a real intenção da investigação não seria uma anistia para os condenados pelos atos golpistas realizados no dia 8 de janeiro de 2023, mas sim interesses pessoais no sentido de obter uma condição de impunidade a Jair Bolsonaro. Na ação penal em curso por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, mediante as ações graves ameaças para coagir, restringir exercício da Suprema Corte Brasileira, o que é uma falácia, né? Não existe obstrução nenhuma. Foi até essa a questão que aconteceu, por exemplo, ali com o Tagliaferro, né? Ele falando sobre aquelas coisas. Aliás, Tagliaferro não, o Martin De Luca, né, que o Alexandre de Moraes indiciou até ele, falando que ele estava fazendo obstrução de justiça, aquelas toda coisa, o que não é verdade, que ele só estava exercendo a sua profissão como advogado. Uma verdadeira bobagem, né? Aí ele diz aqui, ó, em seguida, o deputado federal afirmou se a Anistia Light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos teria sido posto Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia ou enviar o pessoal que esteve em um protesto que evolui para uma baderna para casa num semiaberto, né? Em seguida, o deputado federal afirmou nesse cenário você não teria mais amparo dos Estados Unidos, o que conseguimos a duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado final de agosto. Eu acho que não vale a pena,
mas te orienta a buscar conselho com outras pessoas. Conforme a PF, as mensagens confirmam sua ação consciente e voluntária junto a autoridades norte-americanas para obter medidas contra o Estado brasileiro com a finalidade de coagir autoridades brasileiras, em especial o ministro do Supremo Tribunal Federal, que atuam nas ações penais que apuram a tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mentira! Aqui, o que está acontecendo é que o Eduardo Bolsonaro foi buscar auxílio norte-americano exatamente por conta da parcialidade que estava acontecendo. Qualquer outra coisa que diferente disso é pura interpretação especulativa voltada para um viés mais ideológico, né, contra a pessoa do Jair Bolsonaro, porque aqui a gente sabe que essas decisões estavam sendo tomadas de forma totalmente parcial. A prova disso foi o depoimento lá do Luiz Fux, meses atrás, falando sobre essa situação. Então não tem me dizer que é uma coisa só por... Não, mas isso aqui está acontecendo porque tem que acontecer assim. Não, cara, a gente está vendo a parcialidade do Alexandre de Moraes já faz muito tempo. E o Gilmar Mendes, sabendo dessa situação, já estava querendo fazer essa ligação aí com o Bolsonaro. Tanto é que aconteceu de ter essa ligação entre o Bolsonaro e o Gilmar Mendes. Por quê? Porque alguém teria que ir até o Bolsonaro para poder fazer essa negociação, para que isso não evoluísse para algo muito pior. Mas como esse encontro foi impedido diretamente pelo Alexandre de Moraes, mediante não ter deixado o Gilmar Mendes estar conversando com o Bolsonaro naquele dia, no dia 4 de agosto, as coisas evoluíram para a questão que está agora. E a questão agora essa escalada pode se tornar ainda pior, e os ministros que lá atrás alguns não tinham concordância, outros tinham, agora todo mundo realmente está com medo de ter a Magnitsky sobre os ombros. Agora é saber como é que esse negócio todo vai ter o desfecho, mas no geral isso tudo foi cortina de fumaça para poder ter esses vazamentos totalmente fora de contexto, para dar uma explicação para essas coisas que o Alexandre de Moraes está fazendo contra o Bolsonaro. Essa é a verdade.